Declaro aberta essa sessão. Determino ao senhor escrivão que realize a chamada dos jurados sorteados com base no artigo 463 do CPC. Declaro assim instalada a presente sessão. Vai ser submetido a julgamento o réu João das Dores, brasileiro, casado, 30 anos, residente e domiciliado na Rua dos Prazeres, lote 1, casa 2, Centro, Salvador, Bahia. Atualmente recolhido na cadeia pública provisória Lemos de Brito, no bairro da Mata Escura. Responde ao processo número 1460-2014, 798-5463, por ter ele praticado ato delituoso a seguir descrito. No dia 25 de abril de 2014, por volta das 12 horas, na residência do réu, relata o mesmo ter desconfiado que estivesse sendo traído pela mulher Florinda das Dores, brasileira, casada, de 28 anos, residente domiciliada na Rua dos Prazeres, lote 1, casa 2, Centro, Salvador, Bahia. O crime ocorreu na residência do casal. O réu, ao decidir retornar para sua residência, por volta das 11h30, pôde constatar o adultério, ao encontrar em sua cama a esposa com outro homem. Diante do fato, o réu reagiu, tomando em sua posse um abajur que se encontrava ao lado da cama, deferindo golpes contra a vítima, Ricardo Pinto da Paixão, brasileiro, solteiro, 25 anos, o qual veio a óbito imediato. Após o ocorrido, o réu, ainda no local do fato, ligou para a polícia e descreveu o acontecido, confessando o crime, sendo sua prisão decretada em flagrante delito. A esposa está hospitalizada e encontra-se bastante abalada em estado de choque. Dou a palavra à promotoria. Meritíssima juíza, atente que a situação a qual o réu foi submetido e surpreendido, induzido a agir sob efeito do sentimento da paixão. Segundo o verso Henrico Ferri, em sua doutrina, o crime vem da responsabilidade social, e assim o criminoso deve ser caracterizado de acordo com seu perfil, sendo assim o passional um deles. Solicito observar que o réu pode até ter boa índole, mas possui comportamento nervoso e sensível, e isto acarreta em práticas criminosas na maior parte dos casos. Estes, geralmente, se arrependem logo após o fato ocorrido e são réus confessos. Sendo assim, senhores jurados, ressalto que o réu é desprovido de controle emocional, sendo constante ameaça para a sociedade e deverá permanecer recluso para a manutenção da ordem social. Acredito que, neste caso, ressocializar o delinquente não é prioridade. Deve-se, sim, defender mais enfaticamente o corpo social contra a ação deste delinquente. Deve-se priorizar os interesses sociais em relação aos indivíduos. Diante do exposto, solicito aos jurados presentes que atentem aos casos aqui relatados e decidam pela condenação do réu. Concedo a palavra à defensoria. César e Beccaria, em sua doutrina, já mencionava claramente que todos os homens possuem uma igualdade absoluta ao firmar o grande e livre acordo do contrato social com o Estado, onde cede parte de seus direitos no interesse de ordem e segurança comuns. O contrato social pressupõe a igualdade absoluta entre todos os homens. Mas, qual seria então os reais alcances desse livre-arbítrio, já que todo comportamento ilegal é irracional? Logo, senhores jurados, aqui defendo que a sanção penal não tem como objetivo a tortura, nem o tormento, nem sequer a pena de morte, que aplique-se o que estabelece como retributivo e que seja proporcional apenas ao dano causado. Dá-se início ao interrogatório do réu. Senhor João das Dores, eu gostaria de saber se o senhor em algum outro momento
apresentou reações agressivas contra outras pessoas? Não, senhora. Sempre fui uma pessoa muito centrada, focada no meu trabalho. Existem momentos realmente que a gente se estressa, mas nunca fugiu da normalidade. Por que o senhor voltou para casa se aquele não era o seu trajeto de rotina? Havia uma desconfiança de que alguma coisa estava errada e eu resolvi retornar no horário do meu almoço para tirar a conclusão e acabei descobrindo realmente a verdade. Sem mais perguntas nessa lista. Doutora? Senhor João das Dores, o senhor tinha plena consciência do que estava fazendo? Sempre que fiz, mas na hora, no momento que vi a minha mulher com outro homem, eu sabia das consequências, mas ela me traiu depois de anos de convivência, tantos anos de dedicação. Por que o senhor resolveu confessar o crime? Após eu ver o que tinha feito, me arrependi. Minha intenção não era essa, mas senti muita raiva naquele momento. E logo depois, vi a minha mulher chorando, gritando muito no chão. Decidi que o melhor a fazer era ligar para a polícia, então foi o que fiz. Senhora Doroteia Maria dos Santos. A senhora é vizinha do casal? Sou sim, doutora. Eu moro lá uns 20 anos, mais ou menos. Costumava ouvir brigas ou gritos? Assim, ó, eu não sou de me meter na vida dos outros, né? Mas nunca ouvi nada demais vindo da casa deles. Aparentemente um casalzinho normal. E no dia do crime, a senhora notou algo de suspeito? Sabe como é, né? Eu notei que ele tinha chegado mais cedo, né? Depois de um tempo, eu comecei a ouvir uns gritos, uma agonia, achei estranho. Chegando na porta, eu vi que a polícia estava na porta dele. E a rua encheu de gente, todo mundo querendo saber o que estava acontecendo. Aí já sabe, um babado, uma confusão, um negócio. Muito obrigada, senhora Doroteia. Aí os policiais saíram aí com ele algemado, eu vi um negócio de uma confusão, um babado, sabe como é, né? Senhora Doroteia, por favor. Muito obrigada. Obrigada pelo depoimento. Senhora Judite Evangelista de Jesus, qual sua ligação com os envolvidos nesse caso? Doutora, eu trabalhava lá fazendo faxina todo sábado na casa do João e Dona Florinda. E a senhora já tinha notado algo de estranho na rotina desse casal? Nunca vi nada de estranho, não. Ele era um homem bom, todo sábado eu chegava cedinho, ele ia pra faculdade. Eu nunca vi nem eles brigando, isso é muito estranho, doutora. Deve ser obra do demônio. Deus, mas está repreendido. Acho que eu não estava possuído. Valei, Nossa Senhora! A questão aqui, meritíssima, não é a natureza e a gravidade do crime, mas sim a personalidade do réu, sua capacidade de adaptação e, o mais importante, sua periculosidade. Entendo perfeitamente que se espere do Estado uma função positiva na realização dos fins sociais, mas o Estado, conforme minha nobre colega defende, em sua proteção aos direitos individuais, acabou por sacrificar os direitos coletivos. Logo aqui, peço que priorize o coletivo e a ordem social, julgando o comportamento e estudando o que conduziu o indivíduo a cometer o crime e puni-lo severamente, afastando-o da sociedade enquanto apresentar perigo para mim. Conforme explanado pelo réu e depoimentos testemunhais em oitiva, faz-se necessário observar que o réu possui residência fixa, labora por meio turno, sem antecedentes criminais e nada que desabone sua conduta perante a sociedade, caracterizando sua boa índole. O réu é confesso, demonstrando arrependimento imediato logo após o homicídio. O réu, em posse de seu livre arbítrio e em plena consciência do mal cometido ao infringir o ordenamento jurídico. Logo, o delito, excelentíssima, retrata uma patologia e esta deve ser tratada como um meio curativo.
Deve ter um limite no poder de punir do Estado. Punir racionalmente. Ainda deve-se observar as garantias individuais da persecução penal. O promotor de justiça, no uso de suas atribuições legais, intentou a presente ação penal pública em face de João das Dores, brasileiro, casado, 30 anos, residente domiciliado na Rua dos Prazeres, lote 1, Casa 2, Centro, Salvador, Bahia, como incursos nas penas do artigo 157, parágrafo 2º, incisos 1 e 2 do Código Penal, conforme narração, porém, a violenta emoção ou a insanidade mental do agente, o chamado homicídio passional não é merecedor de qualquer contemplação. A morte por ciúmes, a vingança pelo abandono da pessoa amada, não constitui, sob nenhuma hipótese, o homicídio privilegiado. Tão somente na antiguidade, que tal prática delituosa era tida como ato de nobreza, onde era concedida ao homem traído a possibilidade de lavar sua honra. A esses homens com requisitos de sentimentos ultrapassados, um aviso. A tentativa de tornar os homicidas passionais inimputáveis, alegando a princípio perturbação intensa dos sentidos e da inteligência, encontrada no antigo texto do Código Penal, foi vencida e passou a não mais ser aceita pelos tribunais. Conforme a sociedade evoluiu, vão evoluindo as leis, os juristas e as doutrinas, um tentando adequar-se ao outro para que a justiça possa ser harmônica e útil à sociedade. Afinal, mata-se por amor? Essa pergunta é feita repetidamente a cada vez que ocorre um crime. Isto posto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal veiculada na denúncia para condenar o acusado João das Dores. Arcará o acusado condenado com o pagamento das custas processuais. Com o trânsito em julgado dessa sentença, forme-se o processo de execução definitiva mediante as cópias das peças arroladas na Resolução 113/2010 do CNJ, que deverá ser autuadas e distribuídas para o juízo competente para execução penal, após o que deverá Secretaria dessa vara lançar o nome do acusado sentenciado no rol nacional. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Ciência ao Ministério Público Federal, publique-se, registre-se, intime-se.